Alô, ouvintes. É um prazer estarmos de retorno ao seu lar, adentrando de mansinho, desejando que haja paz e alegria no coração de todos. O nosso Crônicas de Família, aqui orientado por Ana e Anete Guimarães, tem esse dever de mostrar o Espiritismo, a luz clara, meridiana da vida do dia a dia, do cotidiano da existência. Porque o Espiritismo não deve ser vivido apenas na casa espírita, mas é onde quer que estejamos. O espírita leva consigo a responsabilidade comportamental e em todos os sentidos de mostrar ao mundo quanto o trabalho de Allan Kardec fez, faz e fará sempre a benefício da felicidade do ser humano. E vamos lembrar a nossa Alta de Souza. Rogativa. Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar de amor se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho aos que choram no caminho. Mergulhados no escuro torvelinho de nossa própria senda estranha e dura, avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar de teu carinho. Ensina-nos assim, em toda parte, a exprimir-te as lições ao reencontrar-te em nosso irmão que a dor punge e governa. E faze desta casa o doce abrigo em que possamos trabalhar contigo no culto vivo da bondade eterna. Essa visão que Alta de Souza dá do lar é extraordinária, principalmente se você pensar no sentido do companheiro que vivencia as brandícias domésticas contigo. Se pensarmos o quanto é importante transferirmos essa ternura ao esposo, à esposa, aos filhos que estão presentes e aos filhos que virão também. Muitas vezes o espírito já começa a conviver com o casal antes de mergulhar na experiência terrena. Então nós já vamos dando uma visão do que seja o lar para esses que virão. E também como tem aqueles outros que estão abrindo as asas para o grande voo da imortalidade. A experiência do bem é sempre uma coisa muito boa para qualquer criatura, porque em realidade o bem faz muito bem para aquele que o faz, aquele que o realiza. Então nós estamos aqui com a Anete e o companheiro convidado que vai dar muita alegria aos nossos ouvintes. Estamos no mês de dezembro, próximos ao Natal. E também é o mês que nós estamos comemorando 30 anos do Grupo Espírita Caminho da Esperança, do qual fazemos parte. E aí gostaríamos de contar com a participação. No dia 29 de dezembro teremos uma festa, né, com algumas apresentações artísticas. Quem gostaria de comparecer, então estar conosco para comemorar. Né? E estamos de novo com a participação do Falcone, dando continuidade ao programa anterior, né, que nós falamos sobre o livro Perda de Pessoas Amadas. Armando Falcone Filho, de Juiz de Fora. No outro programa eu não apresentei, no FEAC de Juiz de Fora. Nós tivemos lá uma instituição. Fala um pouquinho da sua instituição, Falcone, da sua atividade. A FEAC foi fundada dia 6 de maio de 1987. Foi fundada por Fernando Emílio Ferraz Santos, que é um médico homeopata, amigo nosso, companheiro de várias reencarnações, pela Cátia Rodrigues Vieira Falcone, minha primeira esposa, que estava grávida do segundo filho do Armandinho, já tínhamos a Amelie Gabriele, e por nós, e mais um grupo de meia dúzia de 5, como a gente costuma dizer na brincadeira, no momento de necessidade, por uma série de situações que enfrentávamos naquele período da nossa vida. Fundamos a FEAC com o compromisso de 6 meses. Se aguentássemos e sobrevivêssemos, iríamos adiante. Se não, voltaríamos para o Centro Espírita Ivon Costa, que era a nossa casa raiz lá em Juiz de Fora. Muito bem, o trabalho cresceu, tivemos o apoio e adesão de vários companheiros. Um empresário da cidade, paciente nosso, nos ofereceu um terreno no bairro Cascatinha e a partir daí tornou-se nosso benfeitor material. E ele e a sua esposa, o nosso companheiro
aí a esposa dele, passaram a nos beneficiar de vários recursos, construímos a instituição, veio depois o trabalho do SOS Preces, que é o serviço de atendimento via telefone, e seguimos adiante. Hoje nós estamos, aquele grupinho de meia dúzia que começou, estamos com uma equipe de 581 trabalhadores voluntários ativos no bem, onde todo mundo tem hora de chegar, tem hora de sair, tem tarefa definida, e quando precisa de falhar, é responsável por arrumar um substituto. Nós seguimos aquele princípio de Emmanuel com Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. O que eu como fundador posso fazer, o que eu como fundador não posso fazer dentro da instituição, quem chegou a semana passada, quem chegou hoje tem os mesmos direitos. A diferença é a dedicação integral. Temos feito isso da nossa vida, vieram os filhos, Kátia desencarnou, continuamos, consorciamos novamente com a Andréia, que está com a gente aqui no estúdio, a segunda esposa. O segundo filho está a caminho, já pela ultrassonografia, uma menina, deverá chamar-se Alice Carvalho Falcone, e nós estamos aí levando o livro, que é um outro filho também, né, o Perda de Pessoas Amadas, a todas as instituições que nos convidam, que abrem espaço, programa de rádio, televisão, e usando a internet também como essa ferramenta extraordinária. Então a FEAC é o nosso laboratório, é onde nós vivemos na prática tudo aquilo que aprendemos na teoria, seja na mediunidade, no autoconhecimento, na transferência de recursos e possibilidades às famílias carentes. E nós temos dois tipos de carência, né? Carência material, que precisa de cesta básica, apoio, emprego, promoção, desintoxicação, libertação, e a necessidade do pão espiritual. É isso. A FEAC é essa, como diz a nossa benfeitora Anita Borella, ela é o nosso armazém de almas, o nosso porto seguro. FEAC é Fundação Espírita Allan Kardec. Allan Kardec, né? Fundação Espírita Allan Kardec, em homenagem ao nosso querido mestre de Lyon, ao nosso codificador, figura ímpar. Nós temos 3 reuniões públicas e 25 grupos de estudos, né? E nesses grupos de estudos temos 4 que são da obra básica. Allan Kardec é estudado, reestudado por todos os grupos. Os grupos que estudam André Luiz, quando termina a série, o compromisso é estudar Kardec. Os grupos que estudam a obra de Joana de Ângeles, quando chega no término daqueles livros básicos, são compromisso é estudar Kardec. Então todos os grupos estudam Kardec. Tem grupo de estudos na FEAC, Ana, todo dia, de segunda a segunda. Bom, eu lembrei então de uma pergunta que veio já da outra vez. Sim. Da primeira participação sobre o SOS Prece. A pessoa perguntou assim: o SOS Prece é como se fosse um CVV espírita? Quando estive na minha formação profissional em São Paulo, no campo da medicina tradicional chinesa, tivemos contato com o CVV e chegamos a ser plantonistas do CVV durante um certo período. Vindo para Juiz de Fora, veio o sonho de abrir um posto de serviço do CVV. Só que à época, para conseguir um telefone fixo, era uma verdadeira máfia, dificuldade e tudo mais. Um telefone valia mais do que um carro, chegou a valer mais do que um carro. Assim, não foi possível. Depois que fundamos a FEAC, começamos seguindo o exemplo do companheiro Oswaldo Cordeiro, da cidade de Mirassol, em São Paulo. A gente encontrava quase que todo mês no Chico, e ele tinha o SOS Preces. Eu perguntei-lhe como é que funcionava, era com uma secretária eletrônica. Compramos as secretárias eletrônicas, instalamos, funcionou 1 ano e meio com secretária eletrônica. Dando uma mensagem, a pessoa ouvia e deixava o nome dela para orações. Depois de 1 ano, capacitamos um grupo, começamos com uma equipe de 60 companheiros, das 14 às 18 horas. E conforme a equipe foi crescendo, nós fomos dilatando. Hoje funciona das 8 da manhã às 24 horas. Não é um aconselhamento, é ouvir. Aqui você tem sempre um amigo pronto para ouvi-lo com a palavra de otimismo. O CVV especializou-se em atender pessoas com pensamento de suicídio, autodestruição. No SOS Prece nós recebemos telefonemas de hospitais, de clínicas, de pessoas que estão pensando em aborto, que estão pensando em suicídio, que estão no momento de desespero. A gente lê uma mensagem do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles, trocamos algumas palavras, convidamos a pessoa a buscar dentro da sua religiosidade ajuda com o pastor, com o padre, com
com atendimento fraterno no centro espírita e procuramos alavancar a criatura para pensar mais em Jesus, buscar ajuda espiritual. Na FEAC, nós temos atendimento fraterno segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Se quiser vir. Se não tiver, procura na cidade e intuímos a pessoa a procurar na internet um centro espírita na cidade dela, a procurar uma aliança municipal espírita, uma união municipal espírita, e a partir daí o trabalho tem dado um resultado extraordinário. Temos hoje 4 linhas telefônicas, estamos chegando a 1 milhão de telefonemas atendidos. Coisa bacana, né? Então tem algumas perguntas que ainda ficaram, né, do outro programa, né? Tem uma, na verdade, essa pergunta foi importante porque eu botei por último, que mais ou menos 12 pessoas fizeram a mesma pergunta e depois do intervalo a gente faz.